In my professional life and in my service in the church, I have done Em this minha vida thousands of profissional, em meu times. serviço na igreja, Never before the 15 men seated directly behind me. I feel your prayers and theirs. tive a oportunidade de sentir muitas vezes as orações de vocês por mim e por todos aqueles que serviram antes de mim. Sou natural do reino de Tonga, no Pacífico Sul, mas fui criado na América do Norte. A pandemia impediu que centenas, talvez milhares de jovens missionários tonganeses que serviam ao redor do mundo retornassem à sua amada pátria por causa do fechamento das fronteiras. Alguns élderes tonganeses estão em missão há 3 anos e algumas sísteres há mais de 2 anos. Eles esperam pacientemente com a fé pela qual nosso povo é conhecido. Enquanto isso, não fiquem muito alarmados se algum desses missionários que servem em sua ala ou estaca estiverem cada vez mais parecidos comigo, com rugas e cabelo grisalho. Somos gratos aos missionários em todos os lugares por seu serviço dedicado, mesmo que sua missão seja mais longa ou mais curta do que eles haviam previsto por causa da pandemia. Certo domingo, quando era diácono, eu estava no hall de entrada da capela distribuindo a água do sacramento, quando uma mulher entrou no edifício. Cumprindo o meu dever, eu me aproximei dela e estendi a bandeja. Ela concordou, sorriu e pegou um copinho de água. Ela havia chegado tarde demais para partilhar do pão. Pouco tempo depois da experiência, meu mestre familiar, Ned Brimley, ensinou-me que recebemos muitos aspectos e bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo em ordem sequencial. Posteriormente, naquela semana, Ned Brimley e seu companheiro vieram à nossa casa e compartilharam uma missão memorável. Ned nos lembrou de que houve ordem na maneira em que Deus criou a terra. O Senhor teve muito cuidado ao explicar a Moisés a ordem na qual ele havia criado a terra. Primeiro, ele começou separando a luz das trevas, depois a água da terra, acrescentou a vida vegetal e os animais antes de incorporar ao recém-formado planeta sua maior criação, a humanidade, começando com Adão e Eva. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O Senhor estava satisfeito e então descansou no 7º dia. A ordem sequencial em que a terra foi criada não só nos dá uma visão do que é mais importante para Deus, mas também por que e para quem Ele criou a terra. Ned Brimley enfatizou sua inspirada lição com uma simples declaração. Irmão, a casa de Deus é uma casa de ordem. Ele espera que você viva sua vida em ordem e na sequência apropriada. Ele deseja que você sirva a missão antes de se casar. Em relação a isso, os líderes da igreja ensinam atualmente que o Senhor espera que todo rapaz em boas condições de saúde se prepare para servir. Moças que tiverem o desejo de servir também devem se preparar. O irmão Brimley continuou: Deus deseja que você se case antes de ter filhos. Ele quer que você desenvolva continuamente seus talentos ao obter uma formação acadêmica. Se vocês optarem por levar sua vida fora de sequência, ela será mais difícil e caótica. O irmão Brimley também nos ensinou que, por meio do sacrifício expiatório, o Salvador nos ajuda a restaurar a ordem em nossa vida, mesmo que ela esteja caótica ou fora de sequência. A partir desse momento, fiquei fascinado pela ordem sequencial. Desenvolvi o hábito de procurar padrões sequenciais na vida e no Evangelho. O Elder Bednar ensinou o seguinte princípio: ao estudar, aprender e viver o Evangelho de Jesus Cristo, a sequência geralmente é instrutiva. Pensem, por exemplo, nas lições sobre prioridades espirituais que nos ensinam a sequência dos principais acontecimentos da restauração da plenitude do Evangelho do Salvador nestes últimos dias. O Elder Bednar listou a primeira visão, depois a visita de Moroni a Joseph Smith, para ensinar ao jovem profeta primeiramente a respeito da natureza e do caráter de Deus, e depois do papel que o livro de Mórmon e Elias desempenhariam na coligação de Israel, em ambos os lados do véu, nesta última dispensação. O Elder Bednar conclui: essa inspiradora sequência é instrutiva sobre as questões espirituais de maior prioridade para Deus.
Algo que percebi é que essa ordem sequencial é uma maneira simples, natural e eficaz, pela qual o Senhor ensina princípios importantes a nós, seus filhos. Viemos à Terra para aprender e ter experiências que de outra forma não teríamos. Nosso crescimento é específico para cada um de nós e é um componente vital do plano do Pai Celestial. Nosso crescimento físico e espiritual começa por etapas e se desenvolve lentamente ao adquirirmos experiência de maneira sequencial. Alma dá um vigoroso sermão sobre a fé, utilizando a analogia de uma semente que, se cultivada e nutrida adequadamente, brota como uma pequena muda e se torna uma árvore madura e plenamente desenvolvida, que produz frutos deliciosos. A lição é que sua fé aumentará à medida que vocês nutrirem a semente, ou seja, a palavra de Deus, e derem lugar a ela em seu coração. Sua fé aumentará à medida que a palavra de Deus inchar em vosso peito. A imagem de que a semente incha, brota e começa a crescer é ao mesmo tempo visual e instrutiva, e também é sequencial. O Senhor nos ensina individualmente, de acordo com a capacidade e a maneira que aprendemos. Nosso crescimento depende inteiramente de nossa disposição, nossa curiosidade, nosso nível de fé e nossa compreensão. Neff recebeu um ensinamento que Joseph Smith aprendeu em Kirtland mais de 2.300 anos depois. Pois eis que assim diz o Senhor, darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. O fato de aprendermos linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, é novamente sequencial. Pense nas seguintes declarações que ouvimos durante a maior parte de nossa vida. Primeiro, o mais importante, ou não colocar a carroça na frente dos bois. Todos esses ditados descrevem coisas sequenciais. Os milagres acontecem de acordo com uma ordem sequencial. Eles só ocorrem depois que exercemos fé. A fé precede o milagre. Os ofícios do sacerdócio arônico também são ordenados em sequência, de acordo com a idade daquele que está sendo ordenado. Diácono, mestre e sacerdote. As ordenanças de salvação e exaltação são sequenciais em sua natureza. Somos batizados antes de recebermos o dom do Espírito Santo. As ordenanças do templo são igualmente sequenciais. É evidente que, como o meu amigo Ned Brimley tão sabiamente me ensinou, o sacramento é sequencial. Ele começa com o pão, seguido da água. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-o a eles, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Jerusalém e nas Américas, o Salvador instituiu o sacramento exatamente nessa mesma ordem. Eis que minha casa é uma casa de ordem, diz o Senhor Deus, e não uma casa de confusão. O arrependimento é sequencial. Começa com a fé em Jesus Cristo, mesmo que seja apenas uma partícula de fé. A fé exige a humildade, que é um elemento essencial para se ter um coração quebrantado e um espírito contrito. De fato, os primeiros 4 princípios do Evangelho são sequenciais. Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para a remissão de pecados. Quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. O rei Benjamim ensinou essa importante verdade a seu povo. E vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. E novamente é necessário que ele seja diligente, para que assim possa ganhar o galardão. Portanto, todas as coisas devem ser feitas em ordem. Que vivamos nossa vida em ordem e procuremos seguir a sequência que o Senhor delineou para nós. Seremos abençoados ao buscar e ao seguir os padrões ensinados pelo Senhor e a sequência na qual Ele ensina o que é mais importante para Ele. Em nome de Jesus Cristo, amém.